Existe um segredo espiritual que pouquíssimas pessoas conhecem e ainda menos praticam. É algo tão poderoso que pode mudar completamente o curso da nossa vida, mas que a maioria dos cristãos evita ou simplesmente ignora. Através dos ensinamentos que aprendemos com David Yonggi Cho, descobrimos uma prática bíblica que libera um poder sobrenatural capaz de romper qualquer barreira e abrir portas que pareciam impossíveis. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem constantemente sob a direção clara de Deus, enquanto outras lutam para ouvir sua voz? Por que certas situações impossíveis se resolvem de forma miraculosa na vida de alguns, mas permanecem inalteradas na vida de outros? A diferença não está no favor divino. Deus ama a todos igualmente. A diferença está no que essas pessoas fazem em segredo. Quando observamos a vida de Jesus, descobrimos algo fascinante. Antes de iniciar seu ministério público, antes de realizar os primeiros milagres, ele fez algo específico: jejuou por 40 dias. E a Escritura nos revela que após esse período, Jesus retornou no poder do Espírito para a Galileia. Não foi apenas cheio do Espírito, ele já era desde o batismo, mas agora caminhava no poder do Espírito. Essa é a chave que muitos não compreendem. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra completamente diferente é andar no poder do Espírito Santo. E existe uma ponte específica que conecta essas duas realidades. Uma prática que Jesus não apenas ensinou, mas viveu como exemplo para nós. O segredo é a combinação de jejum com oração. Não apenas oração, não apenas jejum, mas as duas disciplinas espirituais, trabalhando juntas como uma força única contra as trevas. Quando unimos essas duas práticas, algo sobrenatural acontece. Nossa sensibilidade espiritual se intensifica. Nossa oração ganha uma urgência que toca o coração de Deus e nosso espírito se alinha de tal forma com o celestial que conseguimos discernir a voz divina com clareza cristalina. Muitas pessoas veem o jejum como uma forma de autopunição ou um ritual religioso ultrapassado. Mas a verdade é que o jejum é uma ferramenta espiritual de precisão, criada pelo próprio Deus para nos aproximar dele de uma maneira que nenhuma outra disciplina consegue alcançar. Quando jejuamos, não estamos tentando convencer Deus a nos abençoar. Estamos removendo as distrações que impedem nossa comunhão profunda com Ele. Pense dessa forma. Nosso corpo tem necessidades constantemente gritando por atenção. Fome, sede, conforto, prazer. Essas vozes internas são tão altas que muitas vezes abafam a voz suave do Espírito Santo. Quando jejuamos, deliberadamente escolhemos silenciar essas vozes carnais para que possamos ouvir com clareza as comunicações celestiais. Vamos a uma ilustração poderosa. Uma jovem de 23 anos chegou a uma igreja na Coreia. Ela não conseguia caminhar devido à paralisia infantil e havia viajado dias para chegar até lá, porque ouvira sobre milagres através da oração e jejum. Durante 3 meses, ela se dedicou intensamente ao jejum 2 vezes por semana. No terceiro mês, depois de anos sem sensação alguma, ela começou a sentir suas pernas novamente. Gritou de alegria: "Sintam que já estou curada!" Meses depois, chegou uma carta: "Agora já posso caminhar perfeitamente." Essa história ilustra um princípio fundamental. O jejum e a oração não apenas nos conectam ao poder sobrenatural de Deus, mas também desenvolvem em nós uma qualidade de fé que não se abala diante do impossível. Quando jejuamos, estamos declarando que acreditamos mais na provisão espiritual do que na natural. Mas como exatamente isso funciona? Por que o jejum potencializa nossa oração de forma tão dramática? A resposta está na natureza humana. O desejo pelo alimento é
uma das forças mais básicas e poderosas em qualquer criatura viva. Quando associamos essa força natural intensa ao nosso anseio espiritual de comunhão com Deus, criamos uma combinação explosiva. Nossa oração deixa de ser casual e se torna urgente. Nossos pedidos deixam de ser superficiais e se tornam profundos. É como se pegássemos toda a intensidade do nosso desejo físico por comida e a canalizássemos para nossa fome espiritual por Deus. O resultado é uma oração que sobe ao trono celestial com tal intensidade que Deus não pode ignorá-la. Além disso, o jejum produz em nós uma clareza mental e espiritual extraordinária. Nos primeiros dias, nosso corpo reclama. A fome aumenta especialmente no segundo e terceiro dias. Mas algo magnífico acontece após o quinto dia. Nosso corpo se ajusta e experimentamos uma liberdade em oração completamente incomum. A fome física desaparece, embora o corpo esteja mais fraco. Mas ganhamos algo muito mais valioso, uma clareza de mente sobrenatural e uma sensibilidade espiritual aguçada. É como se removêssemos todas as interferências que normalmente atrapalham nossa comunicação com Deus. Existe também um aspecto de guerra espiritual no jejum que poucos compreendem. Satanás está constantemente tentando nos influenciar através dos nossos desejos carnais. Quando jejuamos e oramos, concentramos o poder da oração contra nossas concupiscências, criando uma vida santa diante de Deus. Mas como podemos implementar essa prática poderosa em nossa vida? Aqui estão passos práticos que nos levarão a uma vida de poder espiritual. Primeiro, precisamos mudar nossa atitude mental em relação ao jejum. Não devemos vê-lo como autopunição, mas como uma oportunidade maravilhosa de nos aproximarmos de nosso Senhor. Segundo, devemos começar gradualmente. Para quem nunca jejuou, começar com 3 dias é ideal. Isso significa abster-se apenas de alimentos sólidos, bebendo apenas água. Terceiro, o jejum deve sempre ser acompanhado de oração intensa. Não adianta simplesmente parar de comer. Precisamos usar esse tempo para buscar a Deus com todo nosso coração. Quarto, devemos ter objetivos específicos para nossos jejuns. Não jejuamos apenas para nos sentirmos espirituais, mas para buscar direção divina, cura, libertação, provisão ou qualquer necessidade específica. Quinto, precisamos preparar nosso coração através do perdão. Se há amargura ou ressentimento em nosso coração, isso criará um bloqueio espiritual que impedirá os resultados do jejum e oração. Sexto, devemos perseverar mesmo quando não vemos resultados imediatos. Às vezes a resposta vem no primeiro dia, outras vezes demora meses. Mas quando jejuamos e oramos com fé perseverante, Deus sempre responde. Durante o jejum, nosso corpo passa por várias fases. No primeiro dia, geralmente não sentimos mudanças significativas. No segundo dia, a fome aumenta consideravelmente. No terceiro e quarto dias, começamos a sentir os efeitos físicos da abstinência. Mas após o quinto dia, o corpo se ajusta à nova situação e nos sentimos melhor. É importante compreender que o jejum não é magia, é uma disciplina espiritual que cria condições ideais para milagres. Quando jejuamos, estamos declarando nossa dependência total de Deus. Estamos dizendo que Sua palavra e presença são mais importantes para nós do que nosso próprio alimento. O jejum também nos ensina disciplina espiritual que se estende para todas as áreas da vida. Quando aprendemos a controlar nossos apetites físicos por amor a Deus, desenvolvemos a capacidade de controlar nossos impulsos emocionais, nossos gastos financeiros, nosso tempo e todas as outras áreas que requerem autodisciplina. Comece pequeno, mas comece hoje.
Se nunca jejuou antes, experimente pular uma refeição e usar esse tempo para oração fervorosa. Se isso for fácil, tente um dia completo. O importante não é a duração, mas a sinceridade. Deus prefere um jejum de algumas horas feito com coração genuíno do que um jejum de muitos dias feito com motivação errada. O desafio é claro. Você está disposto a descobrir por si mesmo o poder transformador do jejum combinado com oração? Está disposto a sair da zona de conforto espiritual e experimentar uma dimensão de fé que poucos conhecem? Quando você descobrir o poder do jejum combinado com oração, sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornará uma pessoa que não apenas ora pedindo milagres, mas os vê acontecer consistentemente. O poder está disponível, o segredo foi revelado. A única pergunta que resta é: você vai usar essa chave para abrir as portas do sobrenatural em sua vida?